Nesse vídeo você vai entender como o autorretrato fotográfico é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que é acessível e que vai te ajudar a melhorar sua relação com seu corpo, a lidar com questões emocionais, expandir sua criatividade e você vai se sentir mais confiante. E eu te desafio a sair daqui hoje fazendo a sua primeira foto. Um autorretrato pode ser feito por qualquer pessoa, mas a minha missão aqui é guiar mulheres em uma jornada de desconstrução dos padrões que nós somos impostas. É para você que está cansada de se sentir satisfeita com a sua imagem, que sente vergonha de si mesma, que gosta de fotografia, mas que não entende nada. É para você que quer tirar um momento para se olhar e se amar. Mas se você chegou aqui querendo saber como posar bem na foto, disfarçar suas imperfeições ou querendo um curso de fotografia, infelizmente esse vídeo não é para você. E também não é para você que não quer encarar o seu corpo de frente. Você vai precisar de uma dosezinha de coragem, viu? O autorretrato é para qualquer idade. Olha o que essa participante falou. Hoje, antes tarde do que muito tarde, aos 54 anos ela encontrou o ponto de partida e desenha um novo mapa de si mais consciente. São muitas as mulheres que já se beneficiaram do poder do autorretrato e que alcançaram grandes conquistas, como ela, que tinha profundos ressentimentos com a mãe e depois da jornada isso foi se acomodando e hoje elas têm um relacionamento muito mais saudável. Ou ela, que ao se fotografar se sentiu transformada pela jornada e em primeiro plano expôs o que tem de mais sagrado, o seu corpo. E tem quem sempre prezou em procurar seus melhores ângulos e através da jornada tem trabalhado a aceitação do seu corpo e dos defeitos. E pode acreditar, a jornada vai te fazer se sentir mais confiante, mais segura e mais disposta a expressar quem você é. Assim como ela, que sentiu na pele a experiência incrível que é se fotografar. Eu me fotografo desde criança com a câmera analógica dos meus pais. Eu amava fotografar sem saber como tinha saído. Normalmente não ficava muito bom, não. Os meus pais iam no estúdio buscar as fotos e estava cheia de selfies minhas e fotos com os meus bichos de pelúcia. Por volta dos 12 anos eu parei de me fotografar, ao mesmo tempo que começava a batalha contra o meu corpo. Nessa época eu fui a nutricionista pela primeira vez e eu me lembro como se fosse hoje, ela falando para minha mãe assim, olha, ela tem que perder 5 quilos. Se não cuidar, ela vai ficar obesa igual ao pai. Bum! Naquele momento, o chão se abriu e eu caí no buraco mais fundo que eu poderia cair e onde eu passaria os próximos 20 anos. O buraco do auto-ódio. Depois daquele dia, tudo o que aconteceu depois foi para me levar em busca de um corpo que não era meu. E sabe o que eu tinha de referência? Uma foto minha, de uns 10 anos de idade, numa festa na piscina na casa de uma amiga. Toda vez que eu me olhava no espelho e eu via o monstro que eu era, eu voltava para essa foto e dizia para mim mesma, esse é o corpo que eu quero ter. Os meus esforços serão recompensados quando eu chegar nesse corpinho magro de novo. Eu me namorava e pensava, nossa, como eu já fui bonita, com 12 anos de idade. Essa foto não existe mais, mas por muitos anos foi para ela que eu voltei sempre que eu pensava no corpo que eu queria ter. E essa foto tá tão viva na minha memória que é quase como se eu pudesse tocá-la, sabe? Esse buraco que eu caí, tudo era muito escuro. Eu não conseguia me ver. Só sabia que a única forma de sair dali era me adequando. Eu ouvia da minha família, dos meus amigos e até de pessoas desconhecidas. Nossa, você é tão bonita de rosto, por que não emagrece? Eu ouvi isso todos os dias até os 30 anos. Se não de outras pessoas, eu ouvia de mim mesma cada vez que eu me olhava no espelho. Vocês nem imaginam quantas coisas eu já fiz para tentar chegar nesse corpo. Lembrando aqui que a minha referência era o meu corpo de 10 anos de idade. Todo tipo de dieta maluca, remédios, cintas, me matava na academia todo dia desde criança e odiando muito estar ali. Mas eu quero te contar uma experiência que me marcou muito. Depois que eu me tornei mãe, o pavor que eu tinha pelo meu corpo se tornou indigesto. Eu caí nos grupos de desafio de emagrecimento. Tenho certeza que você já viu por aí. 15 dias para o corpo perfeito, 21 dias para queimar não sei quantos por cento de gordura. Enfim, em um desses desafios, uma das tarefas era se fotografar. Eu não era fotógrafa na época, sequer pensava o que eu penso hoje, mas revisitando algumas memórias, me deparei com essa especificamente. E aquilo era um dos piores momentos de todos aqueles dias. Era uma fotografia que procurava os defeitos. Eu me registrava com nojo e me sentenciava, dizia pra mim o quanto eu era horrível. Aqueles retratos faziam minha atenção se voltar pro corpo que eu ainda queria ter, nunca pro corpo que eu tinha. Essa barriga aqui precisa diminuir, acho que eu vou correr mais hoje, vou fazer umas flexões para ver se afina esse braço. Era sempre assim. Isso valia para qualquer foto minha. Eu só olhava aquilo que eu achava ruim, inadequado, e que na verdade eu fui ensinada a pensar sobre mim dessa forma.
Só que eu cansei, eu não aguentava mais lutar. Uma batalha que não tem vencedores. Como disse a Dilma Rousseff, nem quem ganhar, nem quem perder, todo mundo vai perder. Na guerra contra nós mesmas, a gente nunca sai ganhando. Depois de perder muito, eu decidi que era hora de sair daquele buraco. E a primeira pessoa que me deu a mão foi minha parceira de luta e de vida, a Malu Gimenez. Foi aprendendo sobre gordofobia com ela que eu fui percebendo tudo o que me prendia e que eu não estava sozinha. Outras mulheres surgiram para me acolher nessa jornada de volta para mim mesma. Mulheres que me ampararam, que me fotografaram, que se permitiram ser fotografadas por mim, que compartilharam suas histórias e ouviram as minhas. Nessa redescoberta de mim, eu reencontrei o autorretrato, agora com outra intenção. A de olhar para esse corpo tão odiado, agora com compaixão. Foi depois de ver uma fotógrafa muito querida postar um autorretrato e falar sobre isso, que eu senti que eu também deveria fazer. Pela primeira vez com a intenção de registrar esse corpo como ele é. Fiz essa foto, que é simples. Eu nem sabia muito bem o que fazer, eu só coloquei o celular numa cadeira, sentei na escada e me fotografei. Sem pensar, sem planejar, só peguei um impulso e fui. Nem sei dizer quantas vezes eu já olhei para essa foto e cada vez que eu olho, ela é diferente para mim. Mas essa foi só a primeira das centenas que viriam. Eu precisava de mais. E quando veio a pandemia da Covid-19, isso explodiu em mim. O isolamento social me fez mergulhar bem profundamente em mim. E me fotografar era a forma que eu tinha de acomodar e expressar tantas inquietações. Fiz no diário dos primeiros 40 dias da pandemia, escrevendo e me fotografando. E como uma cachoeira bem forte, a jornada do corpo chegou para mim. E agora chega para você. Foi conduzindo 9 turmas com quase 300 mulheres no total que eu entendi que me fotografar e incentivar com que outras mulheres se fotografem e mais do que isso, que a gente reflita sobre a nossa imagem. Isso era muito mais poderoso do que eu imaginava. Muito acessível, porque hoje em dia qualquer pessoa tem um celular com câmera, por pior que seja. Eu vejo o autorretrato como uma sala de espelhos. Sabe aquelas que tem em parque de diversão? Com vários espelhos que te deixam de várias formas diferentes? Se fotografar é entrar numa sala como essa, onde a gente pode se ver de várias formas e criar novas narrativas sobre nós mesmas. A gente entra em contato com as distorções que temos sobre a nossa própria aparência. Na maioria das vezes, a forma como você se vê não é o que você realmente é. E o autorretrato pode te mostrar isso. A gente cresce sendo controlada pelas imagens e que ditam a forma que o nosso corpo deve ter, a maneira como devemos nos comportar, a roupa que devemos usar. Isso vai implantando uma necessidade de estar sempre em busca do aperfeiçoamento do nosso corpo, para que a gente seja aceita, seja amada, seja desejada. Isso transcende o corpo e passa a permear as nossas relações, nossas escolhas e a nossa vida como um todo. Segundo uma pesquisa feita pelo Sophia Mind, cerca de 54% das brasileiras estão insatisfeitas com alguma parte do corpo. Já essa outra pesquisa mostra que 9 a cada 10 mulheres estão insatisfeitas com a aparência. Isso é bastante sintomático. As mulheres estão adoecidas e a gente não pode achar que isso é normal. Por isso que eu digo que se fotografar é se dar um abraço em si mesmo e dizer: tô aqui com você, tá tudo bem, vamos lamber nossas feridas juntas. E não é uma selfie que a gente faz só para mostrar o que a gente está fazendo ou para uma aprovação social. Se autorretratar é entrar em contato com questões profundas que precisam ser curadas. É através do nosso corpo que nós nos libertamos. E olhando para o nosso corpo, vamos aceitando e normalizando essa imagem. Sempre que os pensamentos destrutivos vierem, se lembre que você tem uma ferramenta poderosa na palma da sua mão. E que basta um pequeno ato de coragem para transformar a forma como você se relaciona com você mesmo. E eu quero te desafiar a fazer o seu primeiro autorretrato hoje, topa? Você tem tudo o que precisa agora para fazer sua primeira foto. Um celular com câmera e uma intenção. Para isso, nós vamos usar a base do meu método, que é a cartografia do corpo. Então, tire um momento para você, de preferência que você esteja sozinha, que você não seja interrompida, faça uma respiração profunda, se conecte com o seu corpo e se faça as seguintes perguntas. Como eu me sinto com o meu corpo hoje? Quais são as frases que eu ouvi a vida inteira sobre o meu corpo? Qual parte do meu corpo me deixa mais insatisfeita? Se permita escrever sobre isso sem pensar muito, só deixando as palavras fluírem, sem julgamento. A escrita é uma parte fundamental desse processo. À medida que você for escrevendo, vá tentando visualizar uma imagem que represente esses sentimentos. Como você se retrataria de forma a expressar tudo isso que veio a partir dessa reflexão? Vou te dar o exemplo dessa foto aqui. Eu estava refletindo sobre a minha barriga, sempre me senti gorda, sempre achei que a minha barriga era grande, feia, era como se eu tivesse que encolher para caber. Eu me sentia amarrada nessas expectativas que eu tinha sobre o formato da minha barriga. Então eu peguei uma corda que eu tinha em casa e fiz essa foto. Você percebe que ela não tem uma grande produção, nem nada? Fui pro quintal de casa, no sol, porque eu queria uma foto com uma luz
bem marcante, com as sombras bem marcadas, bem contrastada, para trazer drama e força para a imagem. E ela é uma das minhas fotos mais potentes, porque ela tem muitos significados e me desperta muitas sensações. Ai, Ju, mas eu morro de vergonha. E se eu te contar que eu também? Até hoje, muitas vezes eu me sinto ridícula quando eu estou me fotografando. Eu tenho muita dificuldade de me fotografar quando tem pessoas em casa, eu tenho medo de ser vista, do que vão pensar de mim, mas eu uso o autorretrato como um momento de autocuidado. Eu me tranco no quarto e me dou alguns minutos para produzir. A cartografia do corpo implica numa intenção, uma reflexão sobre o que eu quero trazer naquela foto. O que eu preciso entrar em contato é ir se curando e ir se transformando ao longo do processo, sempre aliando um autorretrato a uma reflexão. Mas olha só, isso acontece com muitas. Como ela que tirou 10 fotos e só conseguia sentir vergonha de si mesma. Ou ela que se questionou tanto porque sentia tanta vergonha do corpo que decidiu lutar pela liberdade desse corpo. Liberdade e alegria foram sentimentos que despertaram em mim. Mesmo que essa outra sentiu, que estava morrendo de vergonha de fotografar em casa, mas sentiu o poder e a liberdade que essa prática proporciona. Então, mulher, se joga. Toma uma boa dose de coragem e se permita mergulhar em você mesma. Não é fazer selfie ou tentar descobrir o melhor ângulo que te deixa mais magra, que te deixa mais alta, que disfarça suas dobrinhas ou que afina o seu nariz. A jornada te traz um caminho para você trilhar pelo seu corpo exatamente como ele é, sem filtros, sem truques, uma visão livre onde você vai poder experimentar o seu corpo de uma maneira que talvez você nunca tenha sentido. Na jornada do corpo, nós vamos passar por todo o processo de construção da beleza, como ela impacta a nossa vida, como ela define o nosso comportamento, as nossas escolhas. Esse é o primeiro passo para mudar a forma como você se vê. Depois eu vou te fornecer a ferramenta técnica, que é a fotografia, para você começar a cartografia do seu corpo. Vou te ensinar a entender e a explorar a luz, como compor uma imagem com poucos recursos, vou te dar minhas dicas práticas e também como editar suas fotos para deixá-las mais interessantes. Então a gente passa para a fase de cartografia do corpo, que são pequenos mapas da nossa história registradas em autorretratos, como no exercício que eu te propus. Para isso nós vamos usar a espiral reflexiva, que vai te fornecer um caminho a ser seguido pelo seu corpo e pelas suas emoções, com propostas de reflexão e autorretrato. E a última etapa dessa jornada é o mapeamento e a análise do processo. Você vai receber um sistema completo para trilhar a sua jornada, registrar sua cartografia, tudo no mesmo lugar. As aulas são gravadas e já estão disponíveis e você vai ter acesso a elas por 6 meses para trilhar a sua jornada dentro do seu ritmo e da melhor maneira que você encontrar. Como a metodologia é pensada numa espiral, você pode recomeçar sempre que quiser, pode voltar para alguma questão importante e você nunca vai estar no mesmo lugar. Cada autorretrato e cada reflexão te levam para lugares diferentes dentro de você. Você ainda terá acesso a uma pasta de autorretratos para você se inspirar. Vou te dar uma playlist exclusiva da jornada com músicas que vão te empoderar, que vão fortalecer a sua caminhada. Você também vai ter acesso à comunidade exclusiva de alunas para a gente trocar fotos, tirar dúvidas, apresentar as nossas reflexões. E também vamos ter uma aula sobre gordofobia com a doutora Malu Gimenez, porque esse assunto está em tudo que eu faço e entender esse preconceito ajuda muito na construção dessa nova relação com você mesmo. Nós também nos encontramos regularmente pelo Zoom, no nosso Zoom de acolhimento, para a gente compartilhar nossa jornada, tirar dúvidas e nos aproximarmos. A programação completa você encontra dentro da plataforma. Então, se você quer melhorar a sua relação com o seu corpo, ter mais autoestima, ter mais autoconfiança, se libertando dos julgamentos e das pressões, a jornada do corpo é para você. É só clicar no link aqui embaixo e se inscrever.